E obrigado pelo presente. Foi significativo. Nós estamos felizes porque um sonho se tornou realidade no meio das férias. A gente começar firme desde o primeiro dia de janeiro com o evangelismo dos anciãos. Concluindo esse mês com uma semana de revamento e reforma. E o pastor Roberto Mota esteve com a gente todos os dias. Nesse final de semana ele trouxe a Valéria, a sua esposa. Muito obrigado, pastor. Venha para cá. Foi uma bênção. Foi uma bênção. Ele é um amigo já de longa data, a gente se conhece, a gente tem carinho um pelo outro. Mas é um homem autêntico, um homem comprometido, um homem que não tem medo de abrir a palavra e apresentar a verdade. Daqui a alguns minutos, ele juntamente com a sua esposa estará viajando e nós queremos pedir a bênção de Deus para o seu ministério. Hoje ele é o evangelista da presidência, mais de 14 conferências marcadas. Precisamos da iluminação do Espírito Santo. Feche os seus olhos. Querido Pai, muito obrigado pelo ministério do pastor Roberto Mota. Obrigado porque nesses mais de 37 anos, ele vive uma vida comprometida com a Tua palavra. Nunca cansou de viajar e de abrir o Teu livro sagrado para apresentar a Tua mensagem. Para nós, nesta semana, é a última vez. Mas que o Teu poder o dirija, como também a sua família, até o reino dos céus. E que o Espírito Santo toque o nosso coração neste momento e nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Nós saudamos a todos com a paz de Cristo. É uma alegria estamos aqui para o encerramento da semana de evangelismo, de oração, de reavivamento espiritual, né? O último convite. Eu agradeço a Deus pela oportunidade e ao pastor Ronaldo pelo convite que me fez. Eu mencionei isso ontem à noite, o farei mais uma vez. Por favor, entendam a frase dentro do contexto. Não se sintam ofendidos. É um grande privilégio pregar. Não apenas nessa igreja, é um privilégio dado por Deus pregar em qualquer lugar. Mas é claro que essa é uma importante, histórica igreja, não é? Dentro do Adventismo. Quantos pastores saíram, né, dessa igreja, desse colégio? Quantas pessoas importantes, quantos obreiros? Então é um privilégio pregar aqui. Mas eu só vim porque foi o pastor Ronaldo que me convidou. Eu não teria a mínima condição de estar aqui nessa semana. Nós voltamos de férias e eu preciso, né, treinar as 14 igrejas ou 14 distritos onde estaremos dirigindo séries de conferências. Além disso, o nosso querido pastor Irailton, que é o pastor de Presidente Prudente, passou por uma cirurgia, uma situação muito difícil no final do ano. Ele realmente está vivo hoje, em primeiro lugar, porque Deus interferiu. E o pastor Samuel Bento, que é o nosso presidente, rapidamente agiu. E nós mandamos um avião retirá-lo do meio do mato, lá a 20 horas de barco de Manaus, e levá-lo às pressas para o Hospital Adventista também em Manaus, senão ele estaria morto hoje. E nos próximos 2 meses, a partir, né, de agora, eu vou estar trabalhando em Presidente Prudente por 2 meses para não substituir o pastor, mas para manter ali o bom andamento da igreja. Depois desses 2 meses em Presidente Prudente, eu faço 14 séries de 15 noites. Então, eu praticamente prego todas as noites, e não é de agora não, isso é já há muitos anos. Então eu não poderia estar em hipótese alguma aqui, mas eu não teria como dizer não para o pastor Ronaldo. E até mencionei ontem, se eu fosse pagar assim, quantas vezes ele esteve comigo em conferências, se cada vez que ele me apoiou numa série de conferências eu tivesse que pagar com o sermão, eu teria que pregar pelo menos 1 ano seguido aqui, todos os dias, né? E não é exagero não, mas há mais de 3 décadas estamos juntos aí no evangelismo, embora muitas vezes em associações diferentes, não é?
em geografias diferentes. Nós sempre estamos juntos aí nas séries de conferência. Obrigado, pastor Ronaldo, pelo carinho e pelo convite. Bom, abram a Bíblia. Em Romanos 14, o versículo 17. É um sermão temático. A questão é a seguinte: como ter paz, alegria e justiça no século 21? Como ter paz, alegria e justiça no século 21? A única forma de termos paz, alegria e justiça é através do poder dado pela pessoa do Espírito Santo. Mas vamos ler o texto bastante conhecido. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Para termos paz, alegria e justiça, só sendo ungidos pela pessoa do Espírito Santo. Eu fiz uma pequena lista aqui. Ao longo da semana, eu gostaria de ter falado mais algumas coisas que não tive tempo para falar. Então, o que eu fiz? Eu fiz um resumo de 6 sermões. Esses 6 sermões viraram 6 passos para termos paz, alegria e justiça no Espírito Santo. E já tem gente preocupada. Bom, se o camarada em cada noite falou 90 minutos, 80, 100 minutos, ele vai fazer um resumo de 6 sermões. Que horas vai terminar esse culto, né? Fiquem tranquilos. Vai terminar na hora, seja ela qual for, tá ok? 6 passos, poderiam ser 8, 10, 12, 15 ou 50, sim. Eu coloquei aqui 6 passos, para nós conseguirmos essa paz, essa alegria e justiça. Primeiro ponto, trate o pecado com seriedade. Poderíamos citar vários versículos bíblicos. Vamos pensar aí em Ezequiel, não é? Ezequiel capítulo 8. Você pode acompanhar na Bíblia, vai aparecer no quadro ali. Ezequiel 8, Ezequiel 18, os versículos 4 e 20. Tanto o versículo 4 quanto o 20 dizem exatamente a mesma coisa. Todas as almas são minhas, tanto a alma do pai quanto a alma do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, trate o pecado com seriedade. O pecado é tão sério para Deus que Ele enviou seu único filho para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através do Senhor Jesus, que morre em nosso lugar. Então, vejam bem, queridos. O quão sério é o pecado para Deus. Então, vamos tratar o pecado com seriedade. Mas está fora de moda chamar o pecado pelo nome. Fora de moda. Para algumas pessoas até é ofensivo, não é? Ouvir a palavra pecado. Hoje é síndrome disso, complexo daquilo. Vejam, eu não sou uma pessoa ignorante, penso que não sou, não é? Minha esposa, inclusive, é psicóloga, e nós temos centenas de livros de psicologia em casa, já li alguns. Eu sei que há traumas, que é complexo, mas... sabe, hoje em dia você não pode chamar o pecado pelo nome. Não, meu pai me educou assim, meu pai também era mulherengo, meu pai também era isso, meu pai era aquilo. Eu sou fruto da sociedade, não é? Da família onde eu fui criado, da sociedade. Todo mundo é culpado, a família é culpada, a sociedade é culpada, a igreja é culpada, o Estado é culpado, menos a pessoa. Nós falamos tanto em direitos humanos, e é lógico que como cristãos, vamos continuar a defender os direitos humanos. Mas quase não se fala mais em deveres humanos, né? Eu tenho direitos, mas também tenho deveres. Então você não pode mais chamar o pecado pelo nome. Não, sabe o que acontece? Eu fui criado assim. Não, você é mentiroso. Você é adúltero. Você é ladrão. Não, aquela pessoa, ela tem um complexo de inferioridade muito grande. Então, quando ela vê uma pessoa assim, com uma roupa um pouquinho melhor, uma casa um pouquinho melhor. Não, ela é invejosa. Recentemente eu li um artigo no jornal o Globo. E ali o articulista, no início do artigo, mencionava o seguinte fato.
Um jovem casal levou o filhinho ali para um psiquiatra avaliar a situação ali. A criança tinha algumas dificuldades e tal. E um psiquiatra hoje cobra o quê? R$800, R$1.000, R$1.200, R$2.000, até mais do que isso. Mas aquele jovem casal levou ali o filhinho para o psiquiatra. Ficaram ali sentados, a criança entrou e, obviamente, o psiquiatra conversou com a criança, depois chamou os pais e tal. Mas deu 3 ou 4 minutinhos, o psiquiatra sai com a criança. Os pais se entreolharam, já acabou? Não, ele vai chamar a gente para conversar agora. Aí o psiquiatra disse, olha, acabou a consulta. Não, mas espera um pouco, doutor, já deu tempo para o senhor avaliar qual é a síndrome que o nosso filho tem, é complexo? Não. O seu filho é mal educado. O problema do seu filho é falta de educação. Então, se vocês derem um mínimo de educação para ele vai melhorar, e vai melhorar muito. Então, queridos, sabe, a gente não pode mais chamar o pecado pelo nome, mas é o primeiro passo, tá? E quando eu digo trate com seriedade o pecado, é o seu, não é o dos outros. Porque nós somos muito bons em tratarmos os pecados dos outros com seriedade. Quando eu estou afirmando aqui que o primeiro passo é tratar o pecado com seriedade, é o seu pecado. Eu trato com o meu, você trata com o seu. Ao longo da semana eu disse que o Senhor Deus está disposto a nos perdoar. Mas o primeiro passo é tratar o pecado com seriedade, é entender que você é mau, que você é pecador. Abra a Bíblia em em Jeremias 17. Jeremias 17, o versículo 9. Já aparecendo no quadro, inclusive. Outro texto bastante conhecido. Enganoso é o coração, mais do que todas as outras coisas. E desesperadamente o quê? Corrupto. Quem o pode conhecer? O nosso coração é perverso, é corrupto. Quem é que pode conhecer o nosso coração, irmão? Quem conhece 100% o nosso coração é Deus. E aqui um fato extraordinário. A única pessoa que conhece 100% o Roberto Mota é Deus. O Roberto Mota não conhece o Roberto Mota. Você já pensou ou disse a seguinte frase: eu nunca pensei que eu fosse capaz de tal coisa. Pode ser um gesto extraordinário de heroísmo, ou pode ser uma baita burrada. Olha, eu nunca pensei que eu fosse capaz de um ato tão heróico. Olha, eu nunca pensei que eu fosse capaz de cometer uma bobagem tão grande quanto essa. Notem, nós não conhecemos nem a nós mesmos. E aqui é um fato extraordinário. A única pessoa que me conhece 100% é Deus. E ainda assim me ama. Quando eu estiver no céu com o Senhor Jesus, quando eu tiver um tempinho ali, não é? A primeira coisa que eu quero perguntar para o Senhor Jesus é o seguinte: a troco do que o Senhor amou um porcaria como eu? A troco do que o Senhor morreu em meu lugar na cruz do Calvário? O fato é que o Senhor é a única pessoa que nos conhece e ainda assim nos ama. Ele conhece cada cantinho sujo da nossa vida, né, do nosso coração, e ainda assim nos ama. Então, eu preciso tratar o pecado com seriedade. E eu disse ao longo da semana que quando eu estiver profundamente arrependido pela minha situação pecaminosa e pelo ato pecaminoso, eu vou confessar eu profundamente arrependido, vou confessar o pecado. E eu disse para vocês ao longo da semana que há 2 palavras em grego para arrependimento: metanoia e metamelomai. Metamelomai é simplesmente o arrependimento causado pelas circunstâncias ou pelas consequências. Metanoia é o verdadeiro arrependimento, que naturalmente produz mudança de vida. Quando eu digo que o arrependimento verdadeiro produz mudança de vida, eu não estou pregando perfeccionismo. Mas se eu estou realmente arrependido, eu reconheço a minha situação pecaminosa, eu confesso o pecado a Deus e Deus simplesmente perdoa. Spurgeon disse uma frase extraordinária, de várias frases famosas de Spurgeon. Em determinado sermão, Spurgeon disse: se eu saísse da terra em direção à lua, deixando para trás Satanás e todos os anjos maus, se eu saísse da terra e fosse para a lua, deixando para trás todos os seres humanos pecadores, sozinho na lua, eu teria que enfrentar o meu maior inimigo,
o meu coração. Nós somos extremamente maus e pecadores. Então nós precisamos entender isso. Tratar o pecado com seriedade. Trate o seu pecado com seriedade, porque ele é muito sério para Deus. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, aprenda a perdoar. Abra a Bíblia em Mateus, capítulo 6, um texto bastante conhecido. Que é o segundo capítulo, né, do Sermão da Montanha. Mateus, capítulo 6. O segundo passo é aprenda a perdoar. Mateus 6, eu vou ler aqui o versículo 12, depois o 14 e o 15. Aqui é a oração do Senhor, comumente chamada de Pai Nosso. No versículo 12, o Senhor Jesus diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Toda a oração é maravilhosa, mas a frase mais importante da oração é essa. Como é que o senhor sabe, pastor? Eu sei pelo seguinte fato: quando o Senhor Jesus terminou de ensinar a oração, ele comentou uma frase da oração. O comentário está nos versículos 14 e 15. Toda oração é extraordinária, mas ao terminar a oração, o Senhor fez questão de enfatizar um ponto da oração. Ele enfatizou o versículo 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Vejam o que o Senhor Jesus disse, versículos 14 e 15: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Notem, queridos, aprender a perdoar é uma questão de vida ou morte eterna. Eu tenho ouvido por aí várias vezes: não, nós precisamos enfatizar o amor de Cristo. Mas é óbvio que ao pregarmos, nós precisamos enfatizar o amor de Cristo. Mas falando com amor, o Senhor Jesus disse: se vocês não perdoarem as pessoas, o meu Pai não perdoa vocês. Não, se um pastor simplesmente solta uma frase dessa do ar, do nada, as pessoas vão dizer: esse pastor é muito duro. Não, mas o Senhor Jesus disse: Pai, perdoa-me exatamente da mesma forma que eu tenho perdoado. Depois ele insistiu dizendo: se vocês perdoarem, Deus vai perdoar vocês. Se vocês não perdoarem, Deus não vai perdoar vocês. Um general chamado James Oglethorpe, general inglês, um dia conversando com John Wesley, o fundador do metodismo wesleyano, né? Metodismo wesleyano. John Wesley disse o seguinte, batendo um papo com o general disse: Wesley, eu nunca perdoo. Eu nunca perdoo. Aí Wesley olhou para o general e disse: então eu espero que você nunca peque. E emendou a frase, uma frase simples, mas extraordinária. Teologia profunda, mas simples. O general disse: eu nunca perdoo. Wesley respondeu: então nunca peque. Porque aquele que não perdoa destrói a ponte sobre a qual ele mesmo terá que passar um dia se quiser chegar às mansões celestiais. Entenderam? Alguém pecou contra você, você não perdoa. Quando você deixa de perdoar, e depois, ao procurar a ponte do perdão, porque nós vamos pecar contra Deus e contra o próximo. Contra o próximo, talvez amanhã, a semana que vem, daqui a um mês. Contra Deus, a maioria de nós pecaremos hoje ainda. E você vai pedir perdão a Deus. Quando você procurar a ponte do perdão, ela vai estar o quê? Destruída. Por quê? Por você mesmo, pela sua falta de perdão. A alma que não perdoa não é perdoada por Deus. Agora é interessante, as pessoas dizem: perdoe e esqueça. E quanto mais você tenta esquecer, mais você se lembra. Notem, há algumas similaridades entre o perdão divino e o perdão humano. Por exemplo, tanto o perdão divino quanto o perdão humano são de natureza vicária. O que significa a palavra vicarius em latim? É substituto. Quando o católico chama o padre de vigário, é o termo latino, não é? Vicarius, ele está chamando o padre de substituto. De quem? Do Senhor Jesus.
Isso é teologia católica. Nós não cremos nisso. Mas quando você perdoa alguém, é justamente essa mesma natureza. Quando o Senhor Jesus nos perdoa, veja, o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor morre em nosso lugar. Nós deveríamos ter morrido. Ele morre em nosso lugar, Ele é nosso substituto. Da mesma forma, quando você e eu perdoamos alguém, olha, alguém pecou contra mim. A pessoa pede perdão, eu perdoo, a pessoa sai livre. E eu fico com o quê? Com a dívida, com prejuízo. Então, tanto o perdão divino quanto o perdão humano tem a mesma natureza nesse aspecto. Mas há algumas diferenças, é óbvio. O Senhor Deus diz que perdoa e esquece. Não é que o Senhor Deus sofra algum tipo de amnésia santa. A mente do Senhor Deus é a mente infinita. Ele sabe todas as coisas. Mas por um processo que eu não sei explicar, Ele prometeu e cumpre. Ele perdoa e esquece. Mas nós não. Quanto mais tentamos esquecer, mais o quê? Lembramos. Eu tenho algumas cicatrizes no corpo. A maior delas está nesse joelho esquerdo aqui. Aliás, eu tenho várias cicatrizes nesse mesmo joelho aqui. A maior parte das cicatrizes que eu tenho pelo corpo, infelizmente, foram fruto de briga. A maior cicatriz que eu tenho é essa aqui no joelho esquerdo. Eu lembro da briga, eu lembro do acidente, eu lembro das pessoas me levando para o hospital, eu me lembro do rosto da enfermeira, do rosto do médico, eu lembro de tudo. Sempre que eu olho para a cicatriz, eu lembro do dia, né, de como foi a situação que eu vivi. Mas há uma diferença. Qual que é a diferença? Não dói mais. Não dói mais. Agora eu pergunto em nome do Senhor Jesus. Pare para pensar um pouquinho. Lembre-se da pessoa que pecou contra você. Pense na pessoa que pecou contra você. Ainda dói? Se ainda estiver doendo, você não perdoou. E se você não perdoa, eu posso afirmar em nome do Senhor Jesus que exatamente nesse momento você está completamente perdido. Se você morrer hoje, ou se Cristo voltar hoje, e você ainda se lembra do agressor e ainda sente dor, você pode ter certeza absoluta que você está completamente perdido. Palavras do Senhor Jesus: se vocês não perdoarem, o meu Pai não vai perdoar vocês. Ou o Senhor mentiu. A alma que não perdoa não será perdoada pelo Pai. Então, aprender a perdoar é uma questão de vida ou morte eterna. Primeiro passo, eu falei, trate o pecado com seriedade, peça perdão. O segundo passo é aprender a perdoar, porque perdoar e aprender a pedir perdão é uma questão de vida ou morte, o quê? Eterna. Então aprenda a perdoar. Mas como eu colocar isso em prática, pastor? 1 Pedro, vá lá para o final da Bíblia. Tem uma dica aqui, há tantos outros versículos, e eu falei sobre isso ao longo da semana. Mas abra a Bíblia em 1 Pedro 4, versículo 8. Primeira epístola de Pedro, 4, o versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Se eu realmente amo, eu vou aprender a perdoar. E não só as pequenas coisas, não. Todas as coisas. Aprender a perdoar é uma questão de vida ou morte eterna. Terceiro passo. Nunca se defenda. Como é que é, pastor? Eu vou explicar. Mas o terceiro passo é nunca se defenda. Volte para o Antigo Testamento. Êxodo 23, 22. Êxodo 23, e o versículo 22. Está aparecendo no quadro ali, não é? Eu estou olhando para o quadro, mas eu gosto de folhear a Bíblia aqui, tá? Gosto de abrir a palavra. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Essa frase aparece algumas vezes na Bíblia. Estava bem Israel de amigo ou não? Moisés estava bem de amigo? O Senhor chega para Moisés e para Israel e diz: olha, não se preocupem não, eu sou inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Olha,
A troco do que eu vou me defender? Se eu tenho alguém muito mais poderoso para fazer isso em meu lugar. O Senhor Jeová diz: se vocês guardarem a minha palavra, fizerem a minha vontade, fiquem tranquilos. Eu vou ser inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Então, não se defenda. Não, pastor, mas olha, alguém falou mal de mim, manchou a minha reputação. Eu já ouvi essa frase dezenas de vezes ao longo do meu ministério. Ah, pastor, alguém falou mal de mim sabe, de alguma forma manchou a minha reputação, feriu a minha reputação. Eu digo: fica tranquilo, meu irmão. Não, pastor, eu não posso ficar tranquilo. Falaram mal de mim. Fica tranquilo, você é muito pior do que falaram. Você é muito pior. Graças a Deus, as pessoas não sabem tudo a seu respeito. Não, mas a minha reputação, fica tranquilo. Reputação é o que as pessoas pensam ao nosso respeito. Caráter é o que eu tenho sozinho no meu quarto, eu e Deus. No dia do juízo, reputação vale coisíssima nenhuma, não vale nada. Porque eu posso ter uma boa reputação por 40, 50 ou 70 anos, enganando todo mundo. Mas no dia do juízo, eu e Deus, só vale o quê? Hein? Só vale o caráter. É quem você de verdade é. Mencionei ao longo da semana, eu tenho 60 anos, faço 61 daqui a poucos meses. Eu olhei no espelho e não gostei, não era a barba branca, o cabelo branco, as rugas. Eu não gostei do que não gostei e não tenho gostado de ver o que tenho enxergado no espelho ali. Porque aos 60 anos, eu deveria ser um cristão muito melhor do que eu sou. Muito melhor. A gente tem uma boa reputação, mas eu sei, né, quem eu sou de verdade. Então não se preocupe, tá? Coloque tudo nas mãos do Senhor. Eu estava no NASP, ali em Engenheiro Coelho. Eu disse, é a terceira vez que eu dirijo o Semana de Oração aqui, fiz duas no NASP em São Paulo e uma em Engenheiro Coelho. No final de semana, no último dia da Semana de Oração ali em Engenheiro Coelho, fizeram ali uma entrevista, tal. Hoje eu não tenho tempo, eu tenho que sair correndo, eu tenho um compromisso hoje. Mas fizeram ali um tipo de mesa redonda, as pessoas perguntando, as pessoas faziam perguntas sobre qualquer assunto, né? E eu lembro que alguém perguntou: mas pastor Mota, se alguém disser alguma coisa contra você, o senhor fica chateado? Já disseram alguma calúnia a seu respeito? Eles já disseram várias vezes. E o senhor não fica chateado? Eu digo: não, já fiquei no passado, hoje eu não ligo mais. Mas por que, pastor Mota? Explico. Muitas pessoas dizem coisas boas a meu respeito. Todas são mentirosas. Porque não há nada de bom em mim mesmo. Então, todas as coisas boas que falam a meu respeito não são verdades. Se alguém fala mal a meu respeito, a chance de acertar é enorme. Porque eu sou mal mesmo. Então, se alguém algum dia lançar alguma calúnia, alguma coisa, eu fico tranquilo. Porque tem tanta gente falando bem e estão errados. Se alguém falar mal e estiver errado também, sabe, uma coisa compensa a outra e pronto. Então não se defenda, tá ok? Deixe a justiça nas mãos do Senhor, o que vale é seu caráter e não a sua reputação. Quarto ponto, Provérbios, no capítulo 6. O quarto ponto é: nunca passe adiante algo que possa prejudicar alguém. Não fale mal dos outros. Quer mais prático ainda? Feche a sua matraca. Não seja fofoqueiro, tá? Ou fofoqueira. Provérbios, um texto bastante conhecido, Provérbios 6, 16 a 19. Provérbios 6, 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. O que aborrece o Senhor? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere o quê? Mentiras. E o que é que Deus abomina? O que semeia contendas entre os irmãos. Abra a Bíblia em Levítico 19, 16. Levítico 19, 16. 19, 16.
Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não andarás como fofoqueiro. Interessante, queridos, vocês sabiam que as palavras demônio e fofoqueiro no Novo Testamento têm a mesma raiz? A mesma palavra no Novo Testamento usada para fofoca é a mesma usada para o demônio. A palavra demônio tem a mesma raiz da palavra o quê? Fofoqueiro. Porque de fato todo fofoqueiro é filho do demônio. Em alguns casos o fofoqueiro está possesso pelo próprio demônio, é o demônio encarnado. É interessante, queridos, que ao longo do meu ministério e da minha vida na igreja, eu tenho visto pessoas serem disciplinadas por várias questões. E eu sou favorável à disciplina eclesiástica, com amor, é lógico. Então a pessoa cometeu algum deslize, é um deslize público. Essa pessoa pode, de alguma forma, receber uma disciplina eclesiástica? Sim. Está correto isso, é bíblico. Agora é interessante. Eu conheço pessoas que durante os últimos 10, 20, 30, 40 ou 50 anos têm destruído casais da igreja, jovens da igreja, outras pessoas. A pessoa passa a semana inteira fazendo fofoca. Agora está mais fácil, que tem o WhatsApp, essas coisas todas aí, né? Vou abrir uma janelinha aqui. Eu não tinha aberto nenhuma janela, milagre. Vou abrir uma agora. Sabe para que serve Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, tudo isso? É para provar no dia do juízo que a falta de oração e estudo da Bíblia não era falta de tempo, não. Tempo você tinha, tempo você tem. É que você gasta com muita coisa que não presta. E não estou criticando o instrumento. Se bem utilizado, né? Esses aplicativos podem ser utilizados de maneira positiva. Mas o fato é o seguinte, eu tenho visto pessoas destruindo a igreja através da fofoca. E ninguém diz nada. Nada. A pessoa está 10, 15, 20, 30 anos destruindo todo mundo. E às vezes a pessoa tem até cargo na igreja. Às vezes é um líder da igreja. Colocado na igreja pelo demônio. Nem todo mundo que está na igreja entrou por causa do Senhor Jesus. Tem muita gente na igreja que quem colocou foi o demônio. Para destruir e perturbar a vida dos outros. E essa pessoa não sofre nenhum tipo de censura. Não. Não é interessante isso? O Senhor odeia, Ele abomina a fofoca. Para o Senhor Jesus, o diabo e o fofoqueiro têm o mesmo patamar. Estão no mesmo patamar. Então, por favor, alguém vem e faz uma fofoca, fala alguma coisa a respeito de alguém para você. Sabe o que você faz? Divide por 2, depois por 4, depois 8, 16, né? 32, 64, 128, 256, 502, 1024, vai dividindo. Aí quando você conseguir dividir o máximo possível, pega e enterra o que sobrar. Nunca passe adiante algo que possa prejudicar alguém. Vamos imaginar o seguinte, que o pastor Félix aqui à frente. Vamos imaginar que um dia eu chegue, pastor Félix, você sabe que eu sou muito amigo seu, então eu preciso te dizer o seguinte, fulano de tal disse isso a seu respeito. Como eu sou muito amigo, eu quero te comunicar. Preste bem atenção, é simples. O pastor Félix deve ficar chateado com quem? Com a pessoa que falou? Não, comigo. O pastor Félix deveria olhar para mim e dizer, mas espera um pouco, Mota. Se você realmente é meu amigo, como é que essa pessoa teve coragem de falar mal de mim para você? Se a pessoa veio falar mal do Félix para mim, a pessoa pensa o quê? Que eu não sou tão amigo assim. Ninguém vai chegar para mim e falar mal do pastor Ronaldo Arco. Porque as pessoas sabem que nós somos muito amigos. Então, se alguém chegar para você com essa ladainha, não é? Olha, você sabe que eu sou muito amigo, por isso não, você é meu amigo coisa nenhuma. Se você fosse meu amigo de verdade, a pessoa que falou com você nunca teria coragem de falar mal de mim para você. Se essa pessoa disse isso a meu respeito, né, a meu respeito para você,
é porque você não é meu amigo, né? Então, sabe, corta esse negócio, fecha a matraca, tá? Para de fazer fofoca em nome do Senhor Jesus. Quinto passo, olha, cada passo desse é um sermão que eu gasto 40 minutos, 50 minutos. Eu estou indo direto ao ponto aqui, vai. Coisas que eu queria ter dito ao longo da semana, mas não tive tempo. Quinto ponto, já vou resolver o estresse de vários dos senhores e senhoras aqui. Não seja dono de coisa alguma. Ageu 2:8 é um texto bastante conhecido. Minha prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Outros textos dizem: minha é a terra, o Senhor Deus falando, minha é a terra e tudo que nela contém. Tudo pertence a Deus. Não seja dono de coisa alguma. Não vou ler o texto, só vou citar. Mateus 25, 14 a 30. No sermão profético, o Senhor Jesus falou sobre a parábola dos talentos. Tá? Vocês conhecem a parábola de cor e salteado. Bom, o Senhor da parábola é o Senhor Jesus. Os servos somos nós, da igreja. E note que a parábola é extremamente positiva, não é? Porque na parábola, 2/3 foram fiéis. São 3 servos, 2 foram fiéis, 1 foi infiel. Tomara que seja assim na prática, não é? A impressão que nós temos é que a proporção é outra. Mas a parábola é extremamente positiva. 3 servos. Preste bem atenção. Se você ouviu o sermão, né, não responda não, porque eu fiz o mesmo sermão no primeiro culto. Se você ouviu, não responda. Quantos talentos o Senhor deu para o primeiro servo? Você já leu a parábola quantas vezes? Para o primeiro servo, quantos talentos o Senhor deu? 5. Para o segundo, 2. Para o terceiro, 1. A resposta está correta ou incorreta? Hein? Totalmente incorreta. Porque o Senhor não deu coisíssima nenhuma. Ele confiou. Ok, 5, 2 e 1. Mas ele não tinha uma pegadinha, né? Perguntei quantos talentos ele deu. Não deu nenhum. Tivesse dado, não voltaria para ajustar contas. Se eu lhe der 10 mil reais, não vou dar não, viu? Mas eu lhe dou 10 mil reais. E daqui 20 anos eu volto para cobrar com juros e correção monetária. Mas que história é essa? Não é? O Senhor Deus não deu. Ele confiou. Tanto é que ao conversar com o terceiro, note, para os 2 primeiros, o Senhor Jesus disse: bem está, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, não pense que você é grande coisa não. Você foi fiel no pouco, mas sobre o muito te colocarei. Para o terceiro ele disse: olha, o servo chegou e disse: eu sei que o senhor é muito duro, o senhor junta onde não espalhou, colhe onde não semeou, e eu com medo enterrei o talento. O Senhor diz: servo mau e negligente, se você acha que eu sou tão duro assim, que eu recolho onde não espalhei, que eu ceifo onde não semeei, o mínimo que você poderia ter feito e deveria ter feito é ter entregue aos banqueiros o que é meu. Essa é a resposta do Senhor Jesus. Você deveria ter entregue aos banqueiros o que é meu. E agora, ao retornar, pelo menos eu receberia com juros o que é meu. Tudo pertence a Deus. Veja que boa nova. Eu não estou dizendo que você não pode ter uma casa no seu nome, um automóvel, uma moto, um sítio, uma lancha. Não. Você tem que viver entendendo que tudo pertence ao Senhor. E veja só que boa nova, como acaba com o estresse. Eu fiz um mau negócio, perdi dinheiro. Não, você não perdeu nada, não é nada teu. Perdi uma casa, perdi um carro. Não perdeu nada, não era seu. Acabou o estresse. Não é legal viver assim? Nada é seu. De manhã eu mencionei, depois me arrependi, porque o pessoal vai dizer que o pastor é mundano, né? Mas tinha um personagem da Globo que dizia assim, né? Isso não te pertence. Não pertence mesmo. Há uma frase de Lutero,
Martin Luther King repetiu essa frase no sermão, e a maioria das pessoas atribui essa frase a Martin Luther King, mas originalmente, penso eu, que a frase foi dita por Lutero. Talvez Lutero tenha até copiado de alguém antes, né? Mas Lutero disse, veja, pode parecer um paradoxo, mas não é. É uma frase extraordinária, simples, mas profunda. Eu já tive muitas coisas, já possuí muitas coisas, que eu tentei guardar com as minhas mãos, eu tentei guardar nos meus braços. Todas elas eu perdi. Tudo o que eu tive e tentei guardar com as minhas forças, tudo que eu tentei guardar nos meus braços eu perdi. Mas todas as coisas que eu coloquei nas mãos do Senhor, eu ainda possuo. Pode parecer um paradoxo, não é? Mas é assim que funciona. Deus coloca as coisas nas suas mãos, os talentos, os dons, nas suas mãos, para você administrar. Até lembrei de uma frase. Estão gravando agora, mas não estavam gravando? Mas não faz mal, pode gravar, que eu já falei isso em tudo que é lugar por aí. Sabe, nós temos na nossa igreja um fato interessante. Essa igreja é maravilhosa, a igreja de Deus. Trabalho há anos por essa obra e quero morrer, se preciso for, trabalhando por essa causa. Eu creio que a igreja adventista é a igreja remanescente. Nós temos algumas manias bobas, por exemplo, né? Todo ano nós temos que inventar um slogan diferente para o campo. Então, o plano agora do quadriênio é esse, do quinquênio é esse. Para quê? É só colocar em prática a missão, não precisa ficar o slogan. Recentemente tinha um projeto aí, meu talento, meu ministério. Sem nenhuma base bíblica. A frase é teologicamente errada. Meu talento, meu ministério. Eu não tenho talento nenhum. Já parte de uma premissa falsa, o projeto. É uma frase totalmente antibíblica. Meu talento, meu ministério. Não, você não tem talento nenhum. Nada é seu. Tudo o Senhor Jesus colocou aqui nas suas mãos, para você administrar de maneira correta. Então, coloque nas mãos do Senhor. Tudo que você colocar nas mãos do Senhor, você continuará possuindo. Tá? Parece um paradoxo, não é? É assim que funciona. Mas tudo que você tentar administrar do seu jeito, você vai perder. Encerrando, o 6º ponto. Não aceite nenhum tipo de glória. Poderia ler centenas de versículos bíblicos. Vá para o Salmo 96. Salmo 96. Eu estou citando um salmo no singular, né? Salmo 96. O nome do livro é Salmos. Eu estou citando um, né? Então é o Salmo 96. Vamos ler aqui os versículos 6 em diante. Desculpe o pessoal aí, eu coloquei o versículo 7 em diante, eu vou ler do 6 em diante, tá? Desculpe o pessoal aí da sonoplastia, da transmissão. Eu vou ler os versículos 6, 7 e 8, do Salmo 96. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, e trazei oferendas, e entrai nos seus átrios. Glória somente a Deus. Na reforma protestante, e Ellen White diz que nós somos os legítimos herdeiros da reforma protestante. Na reforma protestante existiam 5 solas, a sola de sapato, né? Sola em latim, somente. Nós, como adventistas, normalmente citamos o que? Sola Escritura. Ok. São 5 solas. Sola Escritura, sola fide, né? Somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Solos Christus, somente Cristo. E soli Dei glória, somente glória a Deus. São 5, né? 5 colunas da reforma. Somente glória a Deus. Não aceite nenhum tipo de gratidão ou de glória. Vocês estão olhando para mim agora. Já perceberam que eu tenho vários defeitos, né? Quando você olhar para mim, todas as coisas erradas que vocês veem em mim, entenda o seguinte: eu, Roberto Mota. Se há alguma coisa boa, é Deus. Entenderam? Tudo que você olhar de ruim em mim, é o Roberto Mota, porque eu sou ruim mesmo. Se
você conseguir enxergar alguma coisa boa na minha pessoa, tenha certeza absoluta, não é o Roberto Mota. Não é o Roberto Mota, é Deus. Então, graças, não é, glória somente a Deus. Não aceite nenhum tipo de gratidão. Quais são os 6 passos? Trate o pecado com seriedade, aprenda a perdoar, nunca se defenda, nunca passe adiante algo que possa prejudicar o próximo, não seja dono de coisa alguma e não aceite nenhum tipo de glória. Pergunto: qual dos 6 passos é fácil de colocar em prática? Hein? Nenhum. Nenhum é fácil. Quando eu olho a listinha aqui, e eu preparei o sermão para o Roberto Mota, em primeiro lugar, mas quando eu olho aqui, olha, o 5º passo, para mim, eu não tenho muita dificuldade, não. Não seja dono de coisa alguma, que eu já não tenho nada mesmo. Então, para mim, é mais fácil, né? Eu sou de uma família de classe média alta, e meu pai cometeu alguns erros na vida e perdeu tudo que tinha. Então, eu sei o que é ter dinheiro, eu sei o que é ter nada. Eu sei o que é o meu pai chegar numa loja de brinquedos, né? No tempo que carrinho de controle remoto, avião de controle remoto, helicóptero de controle remoto, hoje qualquer barzinho de esquina vende, né? Qualquer boteco de esquina vende. Quando eu era criança, não, eram brinquedos caríssimos. Mas meu pai entrava numa loja, por exemplo, meu filho quer um carrinho de controle remoto. Tem. Aí meu pai olhava assim, mas que cor? Não, tem vermelho, azul, amarelo e prata, dá um de cada. Meu pai chegava, assim, às vezes, em lojas de brinquedos e comprava tudo que tinha, um de cada cor. Consumismo, né? Para que isso? Não precisava. Ao mesmo tempo, alguns anos depois, sabe, queridos, eu sei o que é estar numa feira, por exemplo, olhar para uma maçã, ter vontade de comer e não ter dinheiro. Então, meu pai teve muito e depois perdeu tudo. Então, eu aprendi isso, né, com a vida. Então, eu não me apego aos bens materiais. Esse passo número 5 aqui está tranquilo. Os outros 5 está difícil. Mas eu preciso colocar em prática. É fácil? Não é fácil, mas está na Bíblia. Se é bíblico, eu preciso colocar em prática. Deus exige isso de nós? Exige. Pela ação do Espírito Santo, eu posso e devo colocar em prática. Agora vejam, é um pacote grande? É um pacote grande. E eu preciso colocar em prática. Eu me lembro, há muito tempo atrás, eu pensava em estudar teologia, e realmente comecei os meus estudos lá, no colégio adventista Libertador São Martim, mas eu fiquei poucos dias lá, porque na época estourou a Guerra das Malvinas, e minha mãe ficou, não tinha nada a ver a Guerra das Malvinas, tão distante, mas a minha mãe preocupada me fez voltar para casa, né? Mas antes de ir para a Argentina, eu fui falar com um pastor, amigo nosso, e eu queria algumas dicas. Eu lembro que eu fui à casa do pastor. Quando eu cheguei ali na casa do pastor, o pastor não estava. Era aniversário da sua esposa. Ele tinha saído para comprar um presente. Mas a filhinha mais velha estava ali, e me atendeu, abriu a porta. Na época ela devia ter uns 12 ou 13 anos de idade. E a menina, infelizmente, sofreu paralisia infantil e ela andava com muita dificuldade com muletas. Menina muito inteligente, mas andava com dificuldades com muletas. Ela disse: o Mota, meu pai não está, mas daqui a pouco ele chega. Senta aí, vamos bater um papo, daqui a pouco o meu pai chega. E realmente, um pouquinho depois o pastor chegou. Chegou com um pacotão nos braços, eu não sei o que era. Eu sei que o pastor era um homem forte, bem trocudo assim. Ele carregava um pacote com dificuldades. Sei lá o que era, um televisor, na época, televisor caixotão, não sei. Era um micro-ondas, era um aparelho de jantar, não sei. Eu sei que era uma caixa grande e aparentemente pesada, porque o pastor, que era um homem forte, andava com dificuldades ali carregando a caixa. Ele me cumprimentou assim e disse: Mota, espera só um pouquinho. Eu vou entregar o presente para minha esposa e já desço. Eles moravam no sobrado. Aí a menina ao lado disse: não estou mencionando o nome, porque esse pastor é conhecido, e infelizmente ele tomou decisões erradas na vida, e hoje nem em Deus ele crê mais. Está bebendo, fumando, então, uma questão de ética, eu não estou mencionando o nome dele. Mas na época, ele foi um
pastor muito influente na minha vida e na minha família. O fato é que a menina disse: pai, deixa eu entregar para a mamãe o presente. Pastor, tudo bem. Pacotão pesado, né? Eu já não aguentava mais. Disse: Mota, se levante. Eu me levantei. Aí o pastor disse: filha, vou colocar o pacote aqui do seu lado, chamamos a mamãe, ela desce e você mostra o pacote para ela, ok? Não, pai, não. Me dê o pacote dos meus braços e eu vou subir os degraus e vou entregar para a mamãe o presente. Queridos, uma situação constrangedora. O pastor, que era um homem saudável, mal conseguia segurar o pacote. Como é que a menina poderia, usando muletas, segurar aquele pacotão e subir os degraus? Mas a menininha insistiu: pai, me dá o pacote aqui nos meus braços, eu vou entregar para a mamãe. Eu fiquei corado, não sabia o que fazer, situação constrangedora. A menininha insistiu tanto que o pastor concordou. Pegou o pacotão e colocou em cima dela. Ela sumiu embaixo do pacote. Eu fiquei até com medo dela ser esmagada pelo peso do pacote, porque ela era muito pequenininha. Eu fiquei com medo dela ser esmagada pelo peso do pacote. Aí eu só ouvi a vozinha dela que dizia assim: papai, me pega no colo agora e me leva lá em cima, para eu entregar para a mamãe o presente. Aí veio o pastor, pegou a menina, mais o pacote e subiu os degraus. Amados irmãos, você e eu somos aleijados espirituais. Não há nada de bom em nós mesmos. Nós somos falhos, pecadores e miseráveis. E queremos ir para o céu, ou não queremos? Sim ou não? Sim. E nós temos um pacotão de problemas e dificuldades. Sim ou não? Olha, como é que eu posso ir para o céu? Eu sou aleijado e tenho um pacotão. É simples. Você ora a Deus, depõe o pacotão de problemas e traumas, de medos e pecados acariciados. Você depõe esse pacote aos pés do Senhor Jesus. Senhor, me tome nos seus braços de amor, eu sou um aleijado. Eu não vou conseguir chegar no céu. Pelos meus esforços não. Mas eu te amo acima de tudo. Me tome nos seus braços de amor. Me tome em seus braços de amor. E me leve rumo à vida eterna. Fácil colocar em prática? Não. Mas se você estiver nos braços do Senhor Jesus, você vai colocar em prática não apenas esses seis passos, mas todo assim diz o Senhor. Você viverá como verdadeiro cristão em toda e qualquer circunstância. Nós vamos ouvir um hino agora. Ouviremos um hino agora. Enquanto você ouve esse hino, é simples. Não vou chamar ninguém hoje à frente aqui, não. Muitos já vieram à frente ontem à noite. Mas há alguém que não é batizado ainda, alguém que se afastou dos caminhos do Senhor e tem que ser rebatizado, procure pastor Félix, pastor Daniel, pastor Ronaldo Arco, ou algum ancião da igreja aqui, ou algum pastor aqui veterano, jubilado já. Converse com alguém da liderança e tome a decisão para ser batizado o mais rapidamente possível. E todos nós que já somos batizados, queremos colocar em prática essas coisas para termos uma vida melhor hoje. Paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Você quer? Vamos pedir que Ele nos dê esse poder para vivermos de acordo com a sua vontade. Enquanto ela canta, qualquer momento do hino, você se coloca em pé e ao final nós vamos orar. Quando Jesus te chama e tu não vês pra onde vais, então volta pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói
abandonar os braços de amor do Pai. Por que insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vês, pra onde vais então? Volta pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Deus existe sempre um bom lugar, onde calor e alívio pode encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vês, pra onde
Amado Pai Celestial, nos lembramos agora de uma história bíblica, quando o Senhor Jesus começou a pregar algumas coisas que para a grande multidão era difícil colocar em prática. Em face a alguns discursos aparentemente duros do Senhor Jesus, muitas pessoas começaram a se retirar. Aí o Senhor Jesus olhou para os discípulos e perguntou: vocês também querem ir embora? O apóstolo Pedro respondeu: Senhor, para que iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Obrigado, Senhor, pelo estudo da tua palavra. Obrigado porque através da tua palavra nós podemos reconhecer o verdadeiro estado espiritual em que estamos vivendo, e possamos, através da ação sobrenatural da pessoa do Espírito Santo, verdadeiramente mudarmos de vida, a ponto de sermos conhecidos como verdadeiros cristãos. Obrigado, Senhor, porque tu és um Pai amoroso. Enviaste o teu único filho para morrer no nosso lugar na cruz do Calvário. Nós queremos tratar o pecado com seriedade. Queremos também aprender a perdoar ao próximo. Nós não queremos passar nada adiante que possa prejudicar alguém. Sabemos que não precisamos nos defender. Também queremos estar totalmente desapegados às coisas materiais. E acima de tudo, Senhor, glória somente ao Senhor, nosso Criador e nosso Redentor. Obrigado pela semana que tivemos. Obrigado pela oportunidade de abrirmos a tua palavra e estudarmos. Mas tu sabes, somos pessoas sinceras. Mas nós somos tão fraquinhos, tão pecadores. De fato, Senhor, tu sabes que nós somos aleijados espirituais. Estamos com um pacotão de problemas e dificuldades. Senhor, queremos colocar esse pacote nos teus braços, Senhor. Várias questões financeiras, questões materiais, problemas de relacionamento, problemas espirituais. É um pacote muito pesado, não aguentamos mais. Queremos colocar esse pacote aos teus pés, Senhor. E mais do que isso, nós estamos implorando mais uma vez que o Senhor nos tomes em teu braço de amor, em teus braços de amor, e nos leves em segurança rumo à vida eterna. Nos abraces com muita força agora, Senhor, e não nos soltes nunca. Sem ti nós nada somos, sem ti nós não podemos viver. Oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Tive um encontro com meu Criador e sigo em paz, desfrutando de suas bênçãos, e vou espalhar seu amor até Jesus voltar. Sábado que vem teremos a presença do presidente da divisão sul-americana, pastor Stanley, pregando às 8 da manhã e às 11 horas. Todos são nossos convidados. Um abraço.